Estamos ao vivo para mais um Kit Breca, o 12º. Acho que é o 12º, me fugiu aqui. A gente vai receber mais uma convidada que se inscreveu no formulário para participar aqui dessa live. Uma live onde eu converso com um de vocês aí que está com dificuldade no controle glicêmico, quer melhorar a vida com diabetes e que não sabe por onde começar, está perdido, não sabe como fazer. Aqui a gente senta, dá uma depurada sobre tudo que você está vivendo e consegue encontrar um melhor caminho para a vida com diabetes. E vamos só aguardar um pouquinho para as pessoas começarem a chegar e aí a gente começa assim que a Cláudia também estiver por aqui. Acho que inclusive ela já está aqui. Acho que ela já chegou, mas a gente vai aguardar só mais um pouquinho para o povo ser avisado e a gente poder começar. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto isso, deixa eu só mandar um salve aqui para o pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Bem-vinda, Brenda. Nilma Rosa Marques de Oliveira. Bem-vinda. Alcinei, como é que você tá? Muito bem-vindo. Deixa eu me comunicar aqui com Cláudia só para garantir que ela está por dentro do início. Geni, Raíssa, Giovana, Lúcia, direto de Portugal, Tatiane, muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Deixa eu só fazer um detalhezinho aqui que eu acho que pode ser importante. Kit Breca 12. Como vocês sabem, toda segunda-feira a gente tem aqui uma super live de perguntas e respostas, que eu respondo as perguntas do chat, né? Essa live já é a mais tradicional aqui do Diabetano e que eu realizo ela toda segunda-feira. E se você ainda não participou, participa. E ela acontece nas 3 plataformas ao mesmo tempo, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Instagram. Então eu respondo 100%, ou pelo menos até onde eu consigo, das perguntas que chegam no chat. Esse é a live de segunda-feira. E ela já está, acho que nas 73, está indo para 73, acho agora, né, edições. Né? Então uma vez por semana, 70 vezes 73 semanas, já passou bastante de um ano aí de live a Pergunte pro Alê. Kátia Riso. Kátia, que bom, consertou o celular pelo visto de vez, né? Tá tudo funcionando. Ó, nossa Cécia aí. Márcia Magalhães, muito bem-vinda. Ó, a Cláudia já tá aí mesmo. Ó, a Raíssa Araújo também chegou por aqui, muito bem-vinda. Deixa eu reativar minha bomba. Eu tinha tomado banho e esqueci de reativar a bomba. Olha que coisa boa, né? Faz parte do jogo. Comigo ao vivo. Só um minutinho, meu povo. Só pra gente ter certeza que vai dar tudo certo aqui. Pronto. Vamos lá. Ó, o pessoal tá chegando. Rosane, Neuma, como é que você tá, Neuma? Iomara, Paula. E vai chegando o povo. Alguém mais com dificuldade de escutar? Por favor, se alguém tiver com dificuldade de ouvir, me avisem. Deixa eu ver se está certo isso aqui que eu fiz. Acho que tá, né? Acho que tá.
Que bom, Neumann, que tá tudo bem. Vamos lá, vamos começar. A dona Cláudia acho que está aqui, deixa eu só confirmar se ela recebeu a mensagem que eu mandei, para a gente poder bater esse papo. A Cláudia está com dificuldade de encontrar a live. Cláudia, você vai na sua feed, na página principal do seu Instagram, e lá em cima nas bolinhas, lá do vai estar o Alê ao vivo, você clica na bolinha que você já entra na live direto. Tá bom? Tô te aguardando. Marta Abreu, que devo a honra, dona Marta. A senhora faz falta nas nossas lives, não aparece toda vez. Quem que não está conseguindo ouvir? A Cláudia não está conseguindo ouvir. Deixa eu ver. Vamos lá. Rose chegou aqui também. Cláudia, te mandei um convite para você falar comigo aí já. Tá bom? Vamos lá. Sergilane, como é que você está, Sergilane? Sergilane, eu vi sua inscrição, Sergilane, mas acontece que o seu número de telefone que está cadastrado na inscrição para participar do Kit Breca tá desatualizado, né? Não tem WhatsApp. Pelo menos eu cadastrei ele e deu ruim. Não consegui falar com você. Tá bom? Mas boa noite, bem-vinda. Estou tentando conectar a Cláudia aqui. Chegou a Adriana também. Vamos tentar de novo, Cláudia. Vamos conseguir. Ah, não, a Cláudia saiu. Acho que ela deve estar conectando de novo, não sei. Vamos esperar ela voltar. A Cláudia hoje é a nossa convidada. Com ela que a gente vai ter esse papo tão bacana. Tentar ajudar um pouquinho. Vamos tentar, né? A gente vai tentar mais um pouquinho. Se não der, a gente vai para o perguntas e respostas tradicional. Vamos ver. Cadê a Cláudia? Cláudia. Ver se ela apareceu aqui já de novo. Ó, a Cláudia está aqui. Acho que a Cláudia está com o Instagram desatualizado, Cláudia. Por isso que ele não está participando. Tá bom? Ó, tá dando que a versão do Instagram seu tá desatualizada. Tenta mandar você para mim uma solicitação para participar. É só você clicar lá na câmerazinha que tem o mais, aí eu vou receber aqui, eu autorizo, eu acho que aí talvez funcione. Vamos tentar assim? Fico aguardando aqui. Tá bom, Sergilane, dá uma olhada, dá uma olhadinha, tá bom? Vamos tentar. Faz aí, Cláudia, faz você. Manda para mim. Aperta, tem uma câmerazinha com. Tem uma câmerazinha, como se fosse uma filmadorazinha com mais. Você clica nela e pede para solicita participação. A outra nossa opção. Quem quiser já mandar pergunta, a gente pode mandar, tá bom?
Mônica Medeiros chegou por aqui também. Alessandra Góes. Conceição. E aí, Cláudia? Cláudia, tenta clicar nessa câmerazinha que tem um mais, que você consegue solicitar a participação. E aí eu acho que você consegue, entendeu? Porque eu acho que, como está desatualizado o seu Instagram, você deve usar pouco, talvez não tenha entrado há algum tempo. Como está desatualizado, ele não está dizendo aqui que não vai permitir você participar se eu te convidar. Eu vou tentar de novo. Tá dizendo que tem que atualizar o aplicativo, senão não vai participar. Tá bom? Deixa eu ver aqui se ele está me mandando alguma mensagem. Ô, Lucélia, bem-vinda, viu? De novo aí, os meus sentimentos para você. Dona Débora. Então, Cláudia, o problema é que está desatualizado o seu aplicativo. Deixa eu avisar ela aqui. Fica mais fácil. Cláudia, está dizendo que o seu aplicativo está desatualizado. Talvez por isso você seja a única pessoa que também não está conseguindo ouvir. Teria que entrar e fazer uma atualização do seu aplicativo do Instagram. Tá bom? Então vamos fazer assim, a gente deixa para uma próxima, não tem problema não. Tá bom? Só você fazer de novo lá, fazer um cadastro lá para participar numa outra oportunidade e a gente fala numa próxima. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos conversar? Bom, a Nilma está dizendo aqui, boa noite, Alê. Deve ser minha filha, né? Ou meu filho, ou minha filha. Acho que é minha filha, né? Falava que depois do café sempre era alta, não fazia os 15 minutos. E agora a DNPH sempre no horário. Nilma, eu não entendi exatamente a sua colocação. Mas aparentemente você não fazia 15 minutos de antecedência na insulina rápida e não colocava a NPH, tomava a NPH sempre no mesmo horário, isso trazia complicações. Olha só, a insulina R, a regular que você está citando aqui, ó, não é 15 minutos antes, não, é meia hora antes. Tá? 15 minutos as insulinas ultra rápidas, então Novorap, Diapidra, Humalog, enfim, as insulinas ultra rápidas. A R não é considerada uma insulina ultra rápida, é uma insulina rápida. Né? Então ela tem uma durabilidade maior, tem um pico de ação mais distante, dura acho que até 6 horas no organismo, um pico de ação entre 2 horas e 3 horas, então ela demora mais a ação. Então a meia hora antecedente à refeição que você deveria usar ela. Tá bom?
Deixa eu ver. Valdenícia. Fui falar sobre as 30 unidades. Valdenícia, não é possível, não são 30 unidades de regular. 30 unidades de NPH. Né? 30 unidades de regular derruba até um elefante. Né? Precisamos entender. Né? Então, porque sabe o que acontece? Sabe por que acontece essa reação de algumas médicas e alguns médicos? É fácil, eles não são atualizados e aí eles não conseguem, né, acompanhar o conhecimento. É duro, é difícil, é chato, eles têm a formação, então eles às vezes acreditam que sabem, mas acontece que o que eles aprenderam na faculdade não é mais o que acontece hoje. E se eles não são médicos atualizados, as chances são que eles não sabem fazer direito o que precisa ser feito. Né? Muita coisa mudou na vida com diabetes, mas muita coisa mudou. Né? O que a gente precisa entender é que quanto maior o nosso conhecimento, menor a chance de a gente cair na mão de maus profissionais e saber escolher melhor os nossos profissionais. Por exemplo, um médico que permite que você corrija a glicemia só depois que a sua glicemia subiu de 200, ele está cometendo um erro tremendo, né, dentro de um controle glicêmico. Né? Até um erro, não é um erro, na verdade, é um desconhecimento, porque não podemos deixar isso acontecer. Essa é uma conduta que a gente não pode aceitar. E a gente precisa melhorar essa situação. Né? E melhorar através do conhecimento. Quanto mais você aprende, menos você cai nesse tipo de armadilha causada, inclusive, por profissionais mal preparados, mal desenvolvidos. Né? Que certamente é o caso da sua. Né? Não tenho nenhuma dúvida, ainda mais se ela reagiu brutalmente ao fato de você querer desconcentrar uma insulina que não dura 24 horas no dia, realmente é absoluta falta de desconhecimento, é um despreparo muito grande. Meu esposo tem diabetes há mais de 15 anos, tipo 1, mas às vezes ele está baixando muito, chegou a 36, ficou inconsciente, eu fiquei sem saber o que fazer, né? Bom, Raíssa, a primeira coisa é que ele não deve estar fazendo as coisas do jeito mais certo, né? Porque para você chegar no ponto de perder a consciência, tem que ter muita coisa errada, né? É a história que a minha esposa sempre repete, que o pai dela era engenheiro aeronáutico e ele sempre disse, não é uma situação só que derruba o avião. Pois eu vou repetir, não é uma coisa só que derruba um diabético. Não é assim. Tá? Tombar por conta de uma hipoglicemia, você tem que cometer um erro tremendo. Meu querido amigo Zago recentemente participou de uma live aqui contando o tamanho do erro que ele cometeu. Né? Então, se você está preparado, está conhecendo a situação, conhecendo o seu corpo, as suas reações, as chances são que esse tipo de incidente não aconteça, né? Ou tem uma dificuldade muito grande de acontecer, tem que exercer uma tremenda de uma bobagem, né? Para falar o português claro, tem que fazer uma cagada sem tamanho para conseguir isso. E, de fato, quanto mais você conhece, a chance é menos isso aconteça. Então, se ele está vivenciando quedas glicêmicas constantes, significa que ele não sabe o que está fazendo. Se você quer ter ele do seu lado por mais, sei lá, 40, 50 anos, ele precisa mudar a forma como ele encara o diabetes, porque se ele não encarar isso de outra forma, isso vai ser um problemão para ele e para você também. Hélio Alves, Rosário, já mando, Sergilane. Então, ó, Valdenícia, troca médica urgente. Urgente, tá? Ah, mas a médica é do SUS. É a vida. Você não está jogando com. Não um produto que você comprou e quer devolver. A gente está trabalhando. Tá torto aqui. Está trabalhando a vida. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode. O melhor que a gente pode é ter o melhor profissional. E hoje você não tem isso e precisa buscar. Ai, Ale, mas é pelo posto,
eu não sei como você vai fazer, nem o que você vai fazer, eu sei que você tem que fazer. Isso se você respeita a sua vida, a vida da sua filha, eu não lembro exatamente como que era a sua situação, né? Até porque eu acho que você não faz parte ainda do programa Diabetano, senão eu saberia. Mas o fato é que não dá para deixar na mão de uma profissional desqualificada, sem conhecimento, como essa que você está frequentando. É muito triste, muito perigoso isso que você está vivenciando, tá certo? Então, procure um profissional mais adequado ao cuidado do diabetes, tá? Iomara Zanardi, ali, a resistência à insulina é para sempre? Iomara, a resistência à insulina ou fator de sensibilidade é a mesma coisa. Cada um tem uma, né? E ela é variável, ela varia a vida inteira, não tem jeito, a gente vai acompanhando ela e vai mudando conforme a necessidade. É assim para mim, para o seu Rômulo, para qualquer criança, como eu já fui, com 6 anos eu comecei essa vida com diabetes, e também foi assim para mim, a gente sempre ficou atrás de um objetivo de controle melhor, mas o grande fato é que é uma variável eterna. A gente vai mudar a nossa rotina, a gente vai ter impacto glicêmico, vai ter impacto, inclusive, na sensibilidade, né? Na resistência insulínica. Olha lá, a Débora está comentando aqui, ó. No sábado conheci uma senhora que me deu dó, tratamento todo errado, com neuropatia. Até o local de aplicação estava errado. Infelizmente faz parte do jogo, acontece, né? Nilma, a NPH não tem antecipação da aplicação da NPH quanto à refeição. A NPH ou outras insulinas lentas, você não tem uma necessidade de tomar antes da refeição, depois da refeição. O importante é ser sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário. A insulina lenta tem que ter um horário de aplicação. Então, se você definir que é às 8 da manhã, às 8 da noite, é às 8 da manhã, às 8 da noite. Ah, Lê, mas espera aí, tomei às 9 num dia. Não, tudo bem, às 9 num dia, à noite você toma umas 8h30 para fazer uma correção. O fato é, a NPH, no caso, ela é uma insulina que não dura 24 horas. Então, ela tem que estar dividida pelo menos em 2 partes. O Júnior, que é aqui agora da família diabetano, ele acabou de ir na endocrinologista, eu falei para ele, cara, a primeira coisa é que a gente precisa dividir essa NPH, tá concentrada, não tá funcional para você. Ele foi lá hoje, a endocrinologista voltou para ele, não, vamos dividir mesmo. E dividiu em 3 doses durante o dia, que é o melhor jeito de se utilizar a NPH. Por quê? A NPH faz pico de ação. E esse pico de ação aumenta a chance da hipoglicemia dependendo do horário onde ele cai. Né? Então, quando você divide essa dose em 3, você concentra um pouco da ação na parte da manhã ou às vezes na parte da noite, porque o pico de ação vai ser praticamente no horário da manhã do outro dia. E aí você garante um equilíbrio, uma distribuição melhor da insulina, um efeito mais linear dessa insulina e minimiza esses riscos de pico. Porque você imagina, é uma pirâmide desse tamanho, o pico de ação, desse tamanho. Aí você vai lá e quebra ele em 2. Só que você vai lá e quebra ele em 3. Então vira 3 piramidezinhas aqui, ó, pequenininha, chance da hipoglicemia que estava aqui no céu aqui diminui e você consegue uma basal um pouco mais bem estabelecida. Agora, tem um outro caminho, trocar a NPH. Ó que maravilha. Você troca a NPH pela Lantus, por exemplo, você vai tomar uma vez por dia, cobre 24 horas. Tá? Ah, mas tem gente que tem uma duração um pouco menor da Lantus. Tá? Muito raramente, algumas pessoas dividem a dose. Tá certo? E aí você vai definir qual que é o seu melhor horário para tomar a insulina basal, que pode ser de manhã, pode ser, às vezes, muito mais difícil no almoço e mais fácil em ordem de prioridade, é manhã, noite e meio do dia. Tá em ordem de prioridade. A maioria das pessoas toma de manhã, a segunda parte toma à noite e a terceira parte, que é uma minoria muito, muito, muito pequena, realmente um número de pessoas muito pequeno, toma no meio do dia. E aí sim, a Lantus você não tem esse pico de ação, então ela trabalha com uma pequena barriguinha assim, então eu trabalho o dia inteiro mais ou menos na mesma linha e você tem um risco de hipoglicemia muito diminuído. Mas muito diminuído. Tá bom? Então, NPH não é antes da refeição, é num horário estabelecido, tanto de manhã quanto de noite. Tá bom? Nara, bem-vinda. Flávia. Cleiton. Cleiton, como tratar diabetes tipo 2? A gente trata diabetes tipo 2 do mesmo jeito que a gente trata diabetes tipo 1, Cleiton, com equilíbrio
com uma vida saudável, com... Eita, o cachorro despirocou aí? Desculpa. É que o deu um latido pra alegria e ela assim... Ah, então tá bom. Ciúmes porque eu tava com ela. Ai, que coisa. Eu tava fazendo carinho nela e foi lá. Ai, que pentelho, cachorrinho pentelho. Bom, o bagunça voltou, gente. Operou a pata. Eu já falo sobre isso. Então, Cleiton, é isso. O diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. O que é o diabetes no fundo, né? É uma obrigação de você ter a vida que todos deveriam ter, cara. E você vai ter que ter uma prática... Vai ter, é uma palavra muito dura, né? Mas assim, o ideal é que você tenha uma prática de atividade física para uma vida mais saudável. Você tenha uma alimentação equilibrada para uma vida mais saudável. Que você tenha hábitos saudáveis de uma forma geral, né? Trazendo todos os pilares importantes do tratamento do diabetes. E um deles é a educação, é o conhecimento. Se você não buscar o conhecimento, meu amigo, é certo que todo o resto não vai te servir de nada. Vai servir temporariamente, pontualmente, mas sem o conhecimento, o resto todo fica tudo solto, perdido, sem saber exatamente como fazer. E aí você faz mais ou menos, e o diabetes, eu vou dizer para você, se você cuida dele mais ou menos, ele não cuida de você mais ou menos. Ele cuida para derrubar. Então, se você não tratar ele como um grande amigo, um grande parceiro, que você vai conhecer ele a fundo, as chances são que ele te traga alguns probleminhas aí num futuro não muito distante. Então, bora aprender para você poder se cuidar, tá bom? E quando você fala, se a pergunta sua também foi sobre o tratamento em si, medicamentoso, né? O diabetes tipo 2, diferente do diabetes tipo 1, a insulina não é utilizada de forma obrigatória. Mas cada vez mais a insulina vem entrando no mercado do diabetes tipo 2, porque o resultado de controle glicêmico alcançado com a insulina e a minimização de efeitos colaterais, porque a insulina não tem efeito colateral, não importa o que você já ouviu, cara, não tem efeito colateral, e quem fala isso não faz a menor ideia do que está falando, tá bom? Então não tem efeito colateral e ainda traz um benefício de liberdade, de facilidade alimentar muito grande, tá bom? Significa que você vai ser proibido de comer coisas porque você tem tipo 2? Significa que o tipo 1 tem mais facilidade de comer as coisas? Não, significa que você tem uma forma diferente de reagir a cada um dos tratamentos. O tipo 2 medicamentoso, mais é um pouco mais restritivo em termos de liberdade, né? Tipo, escolher, eu vou comer agora. Se eu parar e falar, vou comer agora um pedaço de soufflé, eu como agora um pedaço de soufflé. Vou comer um danete agora, vou comer um danete agora. Isso é um problema para mim? Não, eu vou lá, faço a correção da insulina e tomo. Só que eu também não vou ficar fazendo isso o tempo inteiro, né? No caso do tipo 2 é um pouco mais fixo. O volume alimentar, a gente utiliza a contagem de carboidrato como volume alimentar. E aí dentro daquele horário de refeição você pode introduzir o danete, mas você vai ter que tirar alguma coisa que estava prevista dentro desse consumo alimentar. Então você faz bolos distribuídos de alimentação, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, cara. Peraí, deixa eu ter que avisar minha bomba aqui de uma coisa. Pronto. Ó, vamos tentar de novo aqui. Que a nossa... Tá aqui, dona Sergilane. Ih, deu o mesmo erro, ó. O Instagram não tá bem das pernas hoje não, tá, gente? Tá dando o mesmo erro, problema de versão desatualizada. O Instagram deve ter soltado a atualização hoje. A maioria das pessoas não deve ter atualizado, inclusive eu não devo ter atualizado. Então eu não estou conseguindo colocar ninguém na live. Mas de qualquer forma, ó que bom, a oportunidade da gente trocar essa ideia aqui, eu responder as perguntas de você. Iomara tá falando 1 para 10. Não entendi. 1 para 10 o quê, Iomara? Ah, tá, o fator de sensibilidade tá 1 para 10? Tá puxado. Tá puxado, é o que eu posso dizer. Mas sabe qual que é a parte boa? É que a gente tem que acompanhar, exatamente é isso. A gente acompanha e faz os ajustes. Se é para cima, se é para baixo, é para baixo. A gente vai ajustando. Faz parte. Não tem nada impossível. Iomara, que eu queria que você entendesse assim, ó, eu já vi o caso mais grave de resistência insulínica da história. E deu certo, tá?
é uma fase, é difícil, é chato, você não faz ideia do quanto era difícil para a pessoa. Eu sei porque ele foi meu acampante, né? Então eu convivi com a situação que ele vivenciava, eu vi acontecer. Ninguém me contou. E deu certo. Vai dar certo. Calma, paciência. Não está ruim, tá? Estamos caminhando para buscar o melhor controle. Valdenícia, o que eu te sugiro? Busque imediatamente um endocrinologista, tá bom? Imediatamente. Se você tivesse aqui no Diabetano, a gente resolvia isso para você de um dia para o outro, porque aqui todos os alunos novos que entraram aqui no programa Diabetano tiveram direito a uma consulta individual com a doutora Renata, né? Coisa que provavelmente não vamos conseguir manter mais, porque o projeto precisa evoluir. Cleiton, só metformina resolve mesmo? Difícil, hein, Cleiton? Bem difícil. Boa noite, Milena. Sônia Pereira, boa noite. Bom, deve ser a Luciana, né, no perfil da Cecília. Luciana, ninguém tem que. Quem diz quanta insulina vai tomar é a médica. Ninguém pode dizer o contrário. Né? É óbvio, né? O médico é a voz maior sobre o tratamento do paciente. Sempre será, desde que ele seja capaz de fazer essa voz. Então, se ele for capaz de justificar e negócio, tem que liberar, tem que liberar. Tá bom? Por exemplo, eu tomo ali por volta de 60 unidades dia, tá? De insulina ultra rápida exclusivamente porque eu uso bomba de infusão, então eu não tomo duas insulinas, eu tomo uma só. Como todo mundo já deve ter escutado eu falar, quem usa bomba de infusão não toma os dois tipos de insulina, usa a insulina ultra rápida exclusivamente. Eu tomo mais ou menos 60 unidades. A prescrição da minha médica para garantir o fornecimento é de 90 unidades dia. Porque eu já tomei 90 unidades dia. Esse é o problema. E se eu precisar voltar a tomar? Então não pode se trabalhar com o mínimo necessário. Você tem que trabalhar com o teto da possibilidade. Tá bom? Cláudia Lima Fernandes, você atualizou, Cláudia, o seu aplicativo ou não? Débora Leite, por que o diabético não pode comer bastante? Mas quem falou que não pode, dona Débora? Eu comia que nem um monstro. Eu parecia um bichinho comendo, de tanto que eu comia. A gente tem que comer o que o nosso corpo precisa. Ponto, acabou. Com ou sem diabetes. A gente come o que a necessidade do nosso corpo demanda. Então, se eu faço uma atividade, eu tenho muita atividade física, eu vou precisar de uma alimentação X. Se eu paro de fazer essa atividade física, eu tenho que mudar minha alimentação. O volume alimentar, ele tem referência com idade, peso, altura, desenvolvimento corpóreo e também com o seu cotidiano. Tudo isso está no jogo. Então, cada pessoa é uma pessoa. Não é que não pode comer muito, pode comer muito, muito se você precisar comer muito. A gente pode comer o que a gente precisa, é isso. Isso não é porque a gente tem diabetes, é porque para qualquer pessoa deveria ser assim. Assim, você imagina, se todo mundo soubesse como fazer isso, a gente não teria mais pessoas obesas, a gente teria um número de disfunções alimentares infinitamente menor, a gente teria várias vantagens, né? Não é o diabetes que diz isso, é a vida. Né? Então, acho que pode comer muito? Pode. Tinha vezes que eu saía para comer com os amigos que, pelo amor de Deus, e não era, não preciso daquilo, eu acho que não precisava. Ninguém precisa comer uma pizza inteira de 8 pedaços, precisa? Não, nem de jeito nenhum. Mas acontecia. Tô com vontade de comer pizza hoje, vou comer pizza. E faz parte dar uma enfiadinha de pé na jaca. Né? Faz parte, tá? Isso é vida, né? Não é diabetes. Aliás, eu sempre falo, né? Não é a vida que se adequa ao diabetes, é o diabetes que se adequa à sua vida. Ponto. Só que ele te obriga a ter uma qualidade de vida um pouco maior. Então tem que buscar isso. Ó, a Lara Jacob. Jacob. Lara Jacob. Lara, o que acontece?
De novo é conhecimento, tá? Ela está dizendo aqui, boa noite, meu esposo é diabético tipo 1 desde os 3 anos de idade. Estamos casados há 3 anos, né? E na pandemia ele ganhou alguns quilos. Começamos a caminhar até mesmo correr. Com isso, as crises de hipoglicemia. Então, Lara, controlar e aprender sobre o diabetes inclui, inclusive, você fazer um trabalho preventivo contra esse tipo de situação. Né? Eu fiquei parado por quase um ano durante a pandemia, e depois a gente começou, eu e minha esposa, a gente decidiu ir fazer CrossFit, uma atividade de alto impacto, de alto rendimento, então que gera muito esforço, muito gasto calórico. Eu tive hipoglicemias por conta disso? Não. Não. Né? O grande sinal é que se você não tem o conhecimento, se você não sabe direito o que você está fazendo, e saber direito é saber mesmo o que você está fazendo, a chance são que você caia nas pequenas armadilhas que o diabetes te põe todo dia à prova. E a gente precisa mudar essa situação, a gente precisa mudar ela com conhecimento. Tá? Essa não é, sinceramente, a profundidade desse conhecimento não é a sua obrigação, é a obrigação dele. Tá bom? Agora, você conhecer é muito importante para você poder ajudar nesse tipo de situação, por exemplo. Tá bom? O nosso entorno precisa ter o conhecimento, mas não precisa ser o conhecimento profundo que nós, pessoas com diabetes, devemos ter. Nós somos obrigados. Então, as mamães pâncreas são obrigadas a desenvolver esse conhecimento, porque senão seus filhos vão crescer com mais ou menos saúde e vão mais ou menos pagar preços por isso. E depois eles vão achar que é assim mesmo. Ah, minha mãe sempre fez assim, dá certo. E aí vem a cegueira, vem a amputação, vem a hemodiálise e vem os outros problemas que o mau conhecimento te causa. Não é nem o mau controle, é o mau conhecimento, porque é ele que causa o descontrole glicêmico, né? Então esses riscos de hipoglicemia estão sendo causados por um certo desconhecimento, estou dizendo que é absoluto, mas um certo desconhecimento, de que você não sabe, ele não sabe ainda como se comportar diante de uma mudança comportamental que ele está imprimindo através da atividade física. É isso. Ele vai ter que aprender isso, aprender o impacto das atividades físicas dentro da vida dele. Seja uma caminhada, seja um crossfit, seja uma aula de tênis, que é outra coisa que eu comecei a fazer, e não vira um problema para mim. Então não pode virar para ele também, tá? E no final para você, tá bom? Lara, é isso aí. O que fazer para não precisar se encher de carboidratos depois do treino e evitar as crises de hipoglicemia? É fácil. Aprendendo a manusear a distribuição insulínica. Aprendendo a mapear a glicemia e entender. Mapear, analisar e ajustar. Mapear, analisar e ajustar. Tá? São os 3 passos do desafio do controle glicêmico. Tá bom? Neuma, Ale, antes do jantar estava 127 a glicemia da Emily e 2 horas depois está 168. Será que a Malog ainda está fazendo efeito? Porque fiz a contagem de carboidratos direito. Neuma, só duas coisas que a gente pode reparar. Uma, ela tomou 15 minutos antes? Eu imagino que sim, porque você já está fazendo isso que a gente já conversou outras vezes, então eu imagino que ela já esteja fazendo isso. 15 minutos antes da refeição, tomou uma log. E 2, talvez precise de um pequeno ajuste no fator de correção da noite, só isso. Tá bom? Você vai fazer um ajuste, uma pilotagem no fator de correção. Kátia Riso, olha, continuo perdido. Antes do jantar estava 197, 2 horas após 303. Não sei o que fazer. Ajuste de fator de correção, Kátia. De novo, é a insulina ultra rápida que está sendo insuficiente para o seu volume de alimentação, seu volume de jantar. Você tem que trabalhar e entender que se não está dando certo no volume do jantar a correção que você estava fazendo, ela deveria ser maior. Então, você não está fazendo contagem, tá? Mas você está fazendo tabela. Então, você tem que negociar com o endocrinologista a mudança dessa tabela, né, de insulinização. E quando você estiver usando a contagem de carboidrato, é o fator de correção que vai ser ajustado. Então, por exemplo, se você estava fazendo 1:12, você vai passar a fazer 1:11 para verificar. Mas, além de tudo, você tem aí um 197 antes do jantar, o que já me traz a informação que talvez a insulina lenta, a basal que você está tomando por dia, seja também insuficiente. Né? Mas precisamos de mais dados para a gente corrigir. Por isso que você, Kátia, como é aluna aqui do programa Diabetano, está preenchendo a planilha do desafio do controle glicêmico. E você vai arrumar esse negócio no final na próxima encontro da mentoria em grupo do Café com a Lê. A gente vai ter esse bate-papo aí. Eu vou tentar falar com
todo mundo. Quem eu não conseguir falar no ao vivo, eu vou falar depois no particular para a gente poder ajustar. Por quê? Porque quando eu falo com um, certamente já vai abrir a cabeça de todo mundo. Né? Porque é isso essa que é a ideia. Né? A ideia não é que a gente consiga falar um por um, mas é que a gente consiga falar o máximo possível para que todo mundo absorva, faça as suas próprias análises e discussões e devolva para a gente fazer um próximo encontro falando aí sim dessas outras pessoas que não participaram. Tá bom? Neumann, o certo é corrigir com parcimônia. Então, vamos dizer assim, ó, eu faço correção, eu faço sensibilidade, 1 para 50. Né? A gente está falando de 200, como é hora de dormir, eu não vou corrigir para voltar para 100 a glicemia. Vou corrigir para ela ficar para 150. Então, em vez de 2 unidades sobre a sensibilidade, você vai aplicar uma. E assim você vai criando uma inteligência até emocional para você fazer o melhor controle possível, principalmente nesse horário da noite. Cleiton, perdi 12 quilos no começo do diabetes. Posso recuperar esse peso? Pode e deve se ele estava adequado. Se você estava com sobrepeso, melhor não recuperar, né? Não sei, pode ser uma opinião só minha, mas hoje, quanto menor o nosso peso, melhor funciona o nosso organismo, melhor funcionam as insulinas, tá? Isso é uma coisa natural. Se você produz a insulina, se você é tipo 2, como eu já sei que você é, a sua insulina vai funcionar melhor. Você perdeu esse peso todo porque você devia estar muito descompensado, com a glicemia muito atrapalhada. E agora você perdeu esses pesos. Recuperar vai demandar controle glicêmico e atividade física de rendimento muscular para que você possa ganhar massa magra, não massa corporal de uma forma geral. Tá bom? Ale, aplica insulina 15 minutos antes se ela quer 15 minutos antes. Ela come e quer mais. Posso aplicar mais insulina ou tenho que esperar as 2 horas? Pode aplicar na mesma hora mais insulina e medir a partir da alimentação, do segundo momento de alimentação, 2 horas para frente. Tá bom? É exatamente isso. Quando que você espera 2 horas para corrigir a glicemia? Simples, quando você corrigiu a glicemia por uma alteração glicêmica, não por alimentação. Então, o horário do almoço, você vai fazer as duas coisas. Vai medir, vai ver a orientação glicêmica e vai ver a quantidade de carboidrato. Aí você vai medir 2 horas depois. Só que 1 hora depois do almoço, resolve fazer um café da tarde, porque veio uma visita, colocou um pãozinho com um queijo ali, não sei o que, não sei o que lá. Conta carboidrato, aplica insulina. E vai medir 2 horas depois desse lanche da tarde. Tá? E vai ter que dar bom. Porque se não der bom lá na frente, significa que você errou no almoço já. Ou errou a quantidade de carboidrato na hora do lanche. Mas o fato é que errou. E aí você vai ter que buscar na sua memória onde foi que você errou. Vai ter que avaliar com cuidado o que você fez, para ver onde que está o erro. Tá bom? Olha, ó, mesmo caso aqui da dona Débora Leite. Ó, uma caneta durava 22 dias, agora dura uma semana. E é só você fazer uma alteração. O médico é o dono do receituário. A quantidade de insulina quem determina é o médico, não é o posto de distribuição. Tá bom? Então, Lu, não se preocupa com isso, tá? Quem te falou isso não sabe como funciona a brincadeira. Tá bom? E se tiver funcionando assim, bota o Ministério Público no jogo, porque não é para funcionar assim. Débora, é isso. A Débora falou assim, o engraçado é que uma dava para 22 dias, aí entrou com a documentação, porque estava precisando de uma por semana, agora já mudou, são 3 por mês. Já não dá mais uma por semana, dá um pouco menos. Glicemia é uma caixinha de surpresa. E principalmente no começo, meu povo, é um vai e vem desgramado. É a criançada, ela faz desenvolvimento. Então elas vão crescendo e vão mudando, vão crescendo e vão mudando. E a glicemia vai fazendo uns 8 na nossa cabeça lá, mas sabendo para onde olhar, para onde você aponta a sua arma, quando você saca do rifle aqui assim, e aponta, você tem que saber para onde você está apontando. Não tem jeito, tá bom? E é só o conhecimento que vai te dar isso. Sergilane, então, você está usando a tabelinha, Sergilane. E sabe o que é muito louco? Você está usando insulinas top de linha.
top de linha na insulina e o tratamento tá, ó, aqui, ó. A insulina é de alta qualidade e o tratamento, ó, rasteirinho. A culpa não é sua, tá? Isso que eu quero dizer. A culpa não é sua, a culpa é do seu médico, tá bom? Não precisa ser assim, precisa mudar. Precisa mudar rápido, tá bom? Seria muito bom se a gente tivesse conversado hoje. Então entre em contato comigo pelo direct, na próxima semana a gente fala, tá bom? Custódio, ô Custódio, que pena que você não entrou nessa turma. Custódio, deixa eu te falar, cara. Você tá medindo todas as pontas de dedo ao dia, tá? Porque assim, a gente tem que entender exatamente como é que tá esse comportamento. É muito... Seria um chute muito grande eu dizer qualquer coisa com essa sua informação, tá bom? Mas 7,8 significa que a sua glicemia não está boa. O que eu posso te dizer? Dá para melhorar, muito, muito, dá para melhorar muito mesmo. E aí precisa realmente entender, né? E aí, de novo, é o desafio do controle glicêmico. Mapear, analisar, ajustar. Mapear, analisar e ajustar. Às vezes percebo que a Helena sua muito e as mãozinhas ficam bem geladas. Tem a ver com diabetes? O Célia, não, isso na verdade é uma preocupação de mãe e só as mães que têm crianças com diabetes que acabam percebendo isso. Mas as crianças, elas transpiram mesmo, elas correm que nem umas doidas, elas ficam ensopadinhas. E não tem jeito, é assim, criança. Né? Não necessariamente porque tem diabetes, tá? Então tem que encanar com isso não. Tem que observar se não é o suor frio da hipoglicemia, e aí é quando não está em atividade física, começa a transpirar, você bota a mão, a pelezinha está gelada, às vezes pode ser o suor da hipoglicemia. Mas geralmente não é não. Tá bom? Porque os caras não param. Então, Marta, aqui no Brasil a gente chama de roxo, né? Fica com marcas roxas. Na verdade, na teoria não, né? Na teoria não. O roxinho ele se dá geralmente por algum microcapilar que foi perfurado durante a introdução da agulha da insulina. A única coisa que eu acho que você deve prestar atenção é se é no mesmo lugar, tipo, na coxa, nessa região da coxa. Se tiver um lugar específico com esse roxo, e aí você pode dar uma movimentada, que às vezes tem a microcirculação daquela região, é um pouquinho mais intensa. E aí você precisa perceber se não é essa situação que você está vivenciando. Se não, se está ficando roxo em qualquer lugar, acho que vale um papo com o endocrinologista, né? Porque não é para ser assim, não é para ser, como você fala, as negras, não é para aparecer as negras na pele, não. Elizabeth Braga, boa noite. Ilmar, tem essa também, né? Agora usa-se mais insulina também, porque a contagem de carboidrato traz uma liberdade, né? Agora, Ilmar, uma coisa que eu quero que você se atente é para os excessos. Os excessos, eles não estão autorizados, né? É o que eu falo, é liberdade, não anarquia. São coisas diferentes. Você pode comer uma coisa diferente de vez em quando. Eu compro. Tá? É aquela história, você não consegue controlar, se você tiver em casa tem que comer todo dia, então não tenha. Agora, se você consegue controlar, tipo, tem um Danette lá na minha geladeira. Eu comprei 4 bloquinhos de Danette, 2 já foram e 2 estão lá, já faz uma semana. Daqui a pouco, se eu não comer, vence. Né? Mas é um negócio que assim, me deu vontade, eu fui, comprei, botei na geladeira, e a hora que eu quero, eu vou lá, eu faço a contagem e tomo. Né? E é isso, e a vida tem que seguir mesmo. Vamos lá, Cleiton, legal. Quais os principais alimentos do diabético? Todos. Não tem principal. O diabético se alimenta como qualquer outra pessoa. Espera só um pouquinho, gente, por favor. Ô Manu, tranca o bagunça, por favor. Coloca ele lá na área de serviço e fecha a porta.
Manu? Tá bom, obrigado. Não, senão não dá, o cachorro vai ficar... Ô Manu, você não escutou? Pronto, agora vai ser contido enquanto a live acontece. Agora, cerveja, Cleiton, vamos lá, cerveja. Cerveja é carboidrato, cara. Dizem que a Heineken é sem açúcar. É carboidrato, cara. Todas as cervejas são, não tem jeito. A sem álcool é carboidrato. Então, contagem de carboidrato, cara. Se você ainda não faz, deveria aprender. Uma nutricionista especializada vai te guiar por esse caminho. É importantíssimo o conhecimento sobre a contagem de carboidrato. Não é qualquer conhecimento, não. Não adianta você pegar o manualzinho e sair lendo. Agora eu já sei, porque não vai funcionar. Precisa de um profissional te ensinando e depois acompanhando para que você consiga desenvolver o conhecimento necessário. Tá bom? Dá. Eu tomo, cara. Eu tomo. Adriana Nilandi, tem um basal máximo dia que podemos usar? Não, André. Cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa, cada adulto ou idoso, cada pessoa é uma pessoa. Cada ser humano é um ser humano, individual. Tem uma média? Tem. Se eu puxar o livro aqui, a gente pega. Se eu puxar o livro aqui, deixa eu pegar aqui. Se eu puxar o livro, tá? Ó, tudo que você precisa saber oficialmente está aqui. Só que entre o oficial e a vida existe um caminho bem longo. Se é que vocês me entendem. Então, os médicos usam essa base só para começar. E logo a gente tem que ajustar para cada pessoa e isso é individual mesmo assim. Insulina basal, insulina de correção, sensibilidade, volume absoluto insulínico, tudo isso é individual, não tem duas pessoas iguais, não tem. Não vai acontecer, duas pessoas que fazem exatamente a mesma quantidade de insulina por dia. Não vai acontecer, tá bom? Mônica Medeiros, é muito difícil o controle, sou tipo 1 a 15 anos. Mônica, não é, Mônica, é muito fácil controlar o diabetes. O problema é que se você não tem todo o conhecimento que você precisa, aí fica difícil. Fica difícil. Quando você conhece tudo que você tem para conhecer sobre o diabetes, fica tão fácil que é automatizado. A gente para de pensar. Não estou dizendo que vai dar sempre certo, que você não vai ter umas glicemias alteradas. Não estou dizendo nada disso, porque isso também não é viver. Mas se você falar assim, ó, eu vou passar uma semana com a minha glicemia aqui, você faz. Se você souber como fazer, você faz. Tá bom? Vou fazer para ser redondo. Vai ser uma semana de raiva, assim. Vou fazer 1 mês de controle absoluto. Dá para fazer? Dá. Tá? Dá. Se você quer, dá. Mas você tem que ter toda a bagagem de conhecimento necessário. E aí você tem que fazer opções, né? Por exemplo, eu sou contra isso. Eu sou contra o radicalismo. Eu sou absolutamente contra o radicalismo que se exploda. Qualquer um. Eu odeio todos eles. Né? O meu radicalismo é odiar o radicalismo. Mas o grande fato é que se você sabe como fazer, vai funcionar. Vai funcionar. Depende só de você. Tá bom? Fica aqui com a gente, Mônica. Eu sei que você já tem 15 anos, mas eu tenho 37. Posso te ajudar. A Luciana está falando aqui, o único diabético que toma insulina igual a Cecília só toma insulina acima de 200. É um crime isso. O cara receitar insulina para corrigir só com glicemias acima de 200, o cara tinha que ir para cadeia, um cara desse. Tá? O tratamento para o diabetes, ele não tem glicemias acima de 200 para corrigir. É glicemias acima de 120 já merecem correção. Tá? É a verdade. É a verdade. Dá para a gente fazer na caneta e na seringa? É complexo fazer esse ajuste muito fino. Então, falando assim, tá 130. Quero que vá para 120, para 110. É muito difícil fazer isso na seringa e na caneta.
Na bomba de infusão você tem um pouquinho mais de facilidade nesse controle bem fino, bem fininho. Mas se você fizer de uma forma geral, somando horário de correção, fator de correção, sensibilidade, e juntando tudo, dá uma conta única que você consegue acertar e ajustar bem precisamente a sua glicemia. Agora, esses médicos que estão dizendo por aí que você só corrige acima de 200, corre dele. Fuja desse cara. Ele não sabe o que ele está fazendo. Tá? Aí o Omar falando, defendendo o Rômulo. Rômulo não come porcarias, mas um prato enorme de comida. E Omar, tem que crescer. Ó, a Débora tá perguntando assim, o Bagunça já voltou? Já voltou, Débora. É que eu vou até postar uma foto dele. Ele tá agora fazendo tratamentos de recuperação. Tratamento de recuperação. Operou, ficou 30 dias na casa da minha sogra, lá se recuperando, na casa da avó dele. Engordou que nem um avião, porque ficou na casa da avó, e a avó é aquele negócio, só dá comida, comida, comida. Ele engordou 700 gramas. O cachorro tinha 3 quilos quando eu deixei lá, agora ele tem quase 4. Então ele deu uma engordadinha e operou o joelho foi colocado pino, fez esse tempo de pausa e começou há 2 semanas a fisioterapia. Vê se tem cabimento, o cachorro fazer fisioterapia. Ele estava fazendo fisioterapia na última sessão, a sessão da segunda-feira, ele estava com muita dor, ele não estava pisando com a patinha operada, e aí ele fez a acupuntura. Aí eu tirei uma foto dele fazendo acupuntura, eu vou postar aqui para vocês verem. É demais, né? A evolução do... E o pior é assim, ele entrou na acupuntura sem botar o pezinho no chão e saiu andando. É realmente impressionante como a medicina, inclusive a medicina veterinária, evoluiu, né? É muito legal. Solange, ali, minha filha é muito magrinha, mesmo assim ela pode aplicar a insulina na perna, fico com medo de aplicar no músculo. Solange, por isso que existem as agulhinhas curtinhas, é exatamente para quem é muito magrinho e tem a pele muito fina, poder utilizar delas e não ter nenhum problema. Porque a gente tem que aplicar no subcutâneo. Então, se você tem uma pele muito fina, você tem que usar a seringa adequada. Né? Ah, mas no posto não distribui. Cara, infelizmente você vai ter que investir nisso. Porque efetivamente a gente precisa aplicar a insulina no lugar certo. Né? Se no posto você não consegue a insulina pequenininha, e se você pedir, eu tenho certeza que você consegue, né? Aí você vai ter que investir nisso, não tem jeito. Né? É uma questão de vida, gente, não é uma opção, é tratamento que leva à vida, né? Que prolonga a vida, que evita as complicações. Se não fizer direito, vai fazer mais ou menos, e mais ou menos, como eu já falei, o diabetes não se preocupa mais ou menos com você. Ele te ataca integralmente, com toda a força que ele tiver para tentar te pegar. Né? Então, acompanhar ele bem de perto é importante. E usar a melhor opção de tratamento também. A Lucélia aqui. Ale, vou levar a Helena para tomar a vacina da gripe. Pode alterar a glicemia? Não, Lucélia. Não vai não. Pode levar sem preocupação, tá bom? Acompanha a glicemia, porque às vezes pode ter algum tipo de reação, mas de uma forma geral, não. Dona Graça chegou aqui. A Mônica, fácil, né? KKK. Mônica, acredita em mim, Mônica. É muito mais do que a gente enxerga por muito tempo. A gente demora muito para entender o quão fácil pode ser o negócio. Mas depois que a gente aprende tudo, você tem toda a bagagem ali, você faz uma viagem, fica super tranquila. A única coisa que você tem que fazer é parar de vez em quando para fazer xixi no posto. O resto é tranquilidade. Cleiton, Ale, qual o melhor tipo de arroz para o diabético? Aquele que você gosta, Cleiton. Tá? Eu sei que alguém deve ter falado para você, o integral, porque só comendo integral. Cara, manda pastar. Quando você vai lá no carboidrato, quanto tem o integral, quanto tem o branco? Come o que você gosta mais, cara. Come. Não estou dizendo para você não comer integral, não. Estou dizendo para você comer o que você gosta mais, cara. Eu como o que eu gosto mais. Eu como cada vez um. Eu como o integral, eu como o arroz negro, eu como o arbóreo, eu como o parbolizado, o tipo 1. Cara, eu como todos. Tá? Aqueles rares que tem 200 grãos. Eu como todos, cara. Todos. É contagem de carboidrato e correção glicêmica. E vida que vai.
A Luciana perguntou que raça é o bagunça? Um Yorkshire. Um Yorkshire chocolate. É super difícil de ver. Bagunça tá na live, gente. Cadê o bagunça? Bagunça. Ai, achei que tava... Não, não tá. Pode soltar ele, Manu, que o pessoal da live quer ver ele. Traz ele aqui. Vou mostrar. Perguntaram que raça que é o bagunça, eu já vou mostrar. Ele é um Yorkshire chocolate. Cleiton, meu horário não permite estar comendo nos horários corretos. Como resolver isso? Comendo nos horários errados, Cleiton. Tá? O negócio de acertar a glicemia não demanda obrigatoriamente horários específicos da alimentação. Vem cá, bagunça. Vem cá, vem cá. Ai, 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 ai. Olha ele aqui. Peraí, deixa eu tirar o fio para não te derrubar tudo. Esse é o bagunça. Ai, ai. Esse é o bagunça. Olha como ele tá triste, ó. Cachorro operado, sofrido. Vem. Vocês conseguem ver a cara triste dele? Cara de safado. Olha lá. Vai lá, seu pilantra. Só não arranca meu fone. E a alegria tá com ciúmes. A alegria é mais difícil de mostrar aqui no buraquinho. Vem cá, alegria. Vem cá, alegria. Vem cá. Sobe aqui no colo do pai. Sobe. Vem cá. Ai, ai. E essa aqui é a alegria. Olha a alegria. Né? Vai lá, bonitona. Cuidado, não vai derrubar as coisas aí. Vai lá com a mamãe. Essa é a cachorrada. Na próxima eu trago os filhos. É isso aí, dona Gasta tá falando assim, é persistência e treino. E Cleiton, ó, o negócio do comer nos horários errados, o horário não está errado. Na verdade, o horário é o horário. É o horário que você tem. Eu falei uma hora aqui, acho que você estava aqui, você deve ter ouvido, né? Não é a gente que se adapta ao diabetes, é o diabetes que se adapta à nossa vida, né? Então, se a minha vida não permite que eu almoce no horário X, eu vou fazer um ajuste para que a minha almoço seja no horário X, no horário Y. Tem, inclusive, uma aluna aqui do programa Diabetano que ela comentou comigo, a Helena, né, de Portugal. Ela falou assim, Ale, meu dia começa tarde e termina tarde. Eu falei, tudo bem, Helena. É porque a gente tem o desafio do controle glicêmico, e na hora que eu apresentei o desafio, ela falou, eu não vou conseguir fazer, porque tem as coisas nas horas certas. Eu falei, não. Deixa pra lá, vamos lá, vou te explicar. E aí mostrei para ela como que ela iria fazer, porque a gente tem que adaptar o diabetes à nossa vida, e não ao contrário. E esse caso seu é emblemático. Por exemplo, a minha vida é muito maluca, eu sou da área comercial, cada hora eu tô num lugar, tô numa reunião, sai numa reunião, atrasou uma reunião, tem que correr para outra direto. E vai, e aí não dá tempo de almoçar, não dá tempo de almoçar, corre para a próxima reunião. Cara, se isso fosse um problema, eu tava perdido. Não conseguia ser um profissional com resultados que eu tenho. Então não é, tá? Não é isso. O problema é saber usar as armas certas. Bagagem adequada, viagem tranquila. Tá bom? É isso aí, dona Alegria, só alegria. Galerinha, obrigado. Olha, infelizmente não deu certo da gente fazer uma entrevista com a Cláudia, deu um problema de atualização com o Instagram, então a gente não conseguiu falar com ela. Na próxima semana a gente deve receber a Sergilane, que está aí já na espera. Foi bom ter encontrado ela aqui para falar, Sergilane, seu celular está com problema. Aí já botei ela para a próxima. Na semana que vem a gente vai falar com a Sergilane. Vamos atualizar nossos Instagrams, vamos fazer testes antecipados para garantir, para a gente poder participar e conversar, e aí ao vivo. Eu vou fazer exatamente ao vivo com a Sergilane o que eu faço com os alunos aqui, só que eu faço com eles várias vezes. Com a Sergilane a gente vai ter a oportunidade de fazer uma vez, que é entender e direcionar os principais erros para a gente poder corrigir. Tá bom? Obrigado pela presença de todos e fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e a gente se vê na segunda-feira com mais um Pergunte pro Alê. Pergunte pro Alê, acho que 73, acho que é 73, não lembro mais. Eu sei que é muito Pergunte pro Alê. Então a gente começa aí de novo mais uma semana na segunda-feira. Fiquem com Deus e aproveitem os vídeos, né? Todos os dias, de conteúdos divulgados. Aqui a ideia é distribuir conteúdos e conhecimento diários para que vocês possam somar aí na vida de vocês e fazer com que a vida fique cada dia mais fácil, cada dia mais leve, em busca de evitar as complicações,
Porque elas são o nosso grande problema, porque elas vão chegar. Se a gente não aprender a cuidar do diabetes, as complicações vão chegar. Ou para o seu filho ou para você. Se você não está fazendo o trabalho certo, está na hora de começar. Tá bom? Espero poder ajudar vocês cada dia mais. Contem comigo, fiquem com Deus. Um beijo e até segunda-feira.